na pós-graduação e que procura construir coletivamente uma noção de currículo, como nós a estamos desenvolvendo. Nós partimos, então, de uma literatura curricular que é ampla, bem conhecida. Quem entrou no programa de pós-graduação já passou por isso na seleção. E o que nós fazemos é ampliar essa reflexão de uma maneira a atualizar essa discussão com relação ao futuro. E esse nosso futuro é definido nesse grupo em termos de uma cidadania planetária. Portanto, é currículo para uma cidadania planetária. E nós procuramos articular isso com o que foi a experiência passada, imediata. Então, nós temos como textos fundantes dessa reflexão sobre o passado uns 4 artigos de um autor chamado David Hamilton, que ele recupera a história da noção de currículo desta maneira. Inclusive, mostra a primeira vez como esse termo aparece na literatura. E procuramos, então, refazer para cada um, para que fique explicitado a natureza de um processo de formação escolar que tem muito a ver com o que vai ser proposto por Comênios na Didática Magna, e de lá para cá toda essa reflexão que vai, primeiro, se descolar de um contexto mais religioso e colocar a perspectiva de uma sociedade, de uma escola laica, pública, gratuita e obrigatória. E isso vai, então, dialogar com essa discussão de currículo que nós temos feito no Brasil, principalmente a partir desta modernidade que nós estamos aproveitando para comemorar nesses 2022, a Semana de Arte Moderna de 22, e que é cheia de significado curricular para nós, porque é uma proposição de natureza propriamente curricular. Inclusive, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que vai sair 10 anos depois, e que tem na sua elaboração todos esses intelectuais que nos ajudam a pensar e interpretar o Brasil, a educação brasileira, e a formação desse intelectual com uma configuração especial, que é o professor. E nos permite, então, fazer a última conexão dessa sequência de raciocínios, que é a conexão com essa nossa discussão no núcleo de currículo, sobre a formação do professor voltado para as artes, professor de educação musical, essa discussão que está vinculada ao nosso trabalho de formação. E essa reflexão também procura esclarecer o sentido da ênfase que nós atribuímos às narrativas de si, quer dizer, às autobiografias. Como a gente tem colocado, essas se apresentam, então, como uma primeira providência, no sentido de que cada um se aproprie da sua própria história, a compreenda e permita que, como professor ou como futuro professor, ele desenhe uma intervenção cidadã para o seu trabalho. Quer dizer, nós procuramos compreender como é que nós fomos formados, como é que nós chegamos até aqui, e o que é que nós temos pela frente, em termos de uma proposição curricular. Toda essa discussão se dá, então, num clima muito interessante, muito desafiador, que é o clima da pandemia. Essa discussão, então, de uma cidadania planetária é uma reflexão que já está ancorada nessa situação da pandemia e da tentativa de avançar
Como é que nós vamos fazer depois? E essa reflexão tem uma série de implicações importantes para todos nós. Por exemplo, essa agora. Nós estamos reunidos num contexto virtual, num ambiente virtual, que são essas plataformas. E como é que isso impacta a vida do professor, de maneira geral, do professor universitário, da pós-graduação, do ensino de arte, de música, e como é que tudo isso se articula com essa discussão mais ampla. Então, a discussão sobre formação, no contexto das civilizações que formam o povo brasileiro e que nós procuramos recuperar, essas formações têm, então, na nossa história da educação brasileira, uma peculiaridade. Nós somos um povo que é a soma de, pelo menos, 3 grandes tradições civilizatórias. O povo brasileiro resulta, então, de uma mistura dramática, trágica e extraordinária que aconteceu aqui nesses últimos 500 anos e que, por força do processo de desenvolvimento do capitalismo na Europa, colocou em contato civilizações muito diferentes. A civilização americana nativa, as civilizações africanas que foram escravizadas e trazidas para esse espaço nessa condição, e a civilização europeia que veio para cá na condição de força hegemônica. Isso, então, nos dá uma peculiaridade importante. É compreender um povo que é a soma de outros povos e que não pode ser tratado como um deles apenas. E, de acordo com os autores que nós estamos utilizando, principalmente neste caso Darcy Ribeiro, grande parte das dificuldades que temos não são nossas, mas são muito mais um projeto mesmo de alguma coisa que é feita para não dar certo. E outros autores que nós tomamos como referência nos ajudam a aperfeiçoar essa compreensão, essa interpretação. Por exemplo, Machado de Assis, que é o grande paradigma da literatura nacional, é o fundador, o criador da Academia Brasileira de Letras, e uma pessoa que até hoje tem uma obra absolutamente indispensável para a cultura brasileira, e que já em 1883 diz para nós, com todas as letras, a dificuldade de ser uma nação colonizada escravista. E para o nosso maior ganho explicativo, ele trata dessas questões em 4 contos muito importantes, um dos quais é Um Homem Célebre, que nos ajuda muito a compreender quais são os desafios que se colocam para o ensino de música no Brasil. Então, são questões simultaneamente curriculares, de formação de professores, de formação da vida intelectual e do músico na sociedade brasileira. Então, um músico brasileiro é essa pessoa. É este tupi, este negro e este europeu que convivem em cada um de nós. E cuja formação não pode se espelhar apenas num desses modelos, em uma dessas tradições. Obviamente, a tradição hegemônica no Brasil foi a portuguesa, a europeia, e isso por conta de várias intenções deliberadas, claríssimas, dos colonizadores. O fato de nós falarmos português hoje é uma decisão de 1759. O Marquês de Pombal deliberadamente proíbe a utilização do tupi e exige que em todos os lados, em todos os documentos, se use a língua portuguesa. Veja então como é que
recente esse fato dessa língua que nós falamos, e como é recente e é documentado e é datado essas opções que foram feitas por nós no passado e como isso, a natureza violenta dessas iniciativas. Os outros autores que nos ajudam a compreender, então, esse contexto da discussão curricular sobre formação são europeus e nos ajudam a compreender quais são as dificuldades. O primeiro deles Bourdieu, num texto breve chamado As Artimanhas da Razão Imperialista, onde esclarece com enorme felicidade este processo de dominação colonial nas ciências. É um artigo breve, mas de uma enorme felicidade por nos ajudar a compreender o que é que nós estamos discutindo. E o segundo autor é o Boaventura de Sousa Santos e a Maria Paula, ambos europeus também, e que vão nos ajudar a compreender a possibilidade do desenvolvimento e da utilização de outras epistemologias. As epistemologias do Sul, essas epistemologias que são desenvolvidas nas regiões que sofreram o processo de colonização escravista. Então, isso é uma síntese muito corrida. Diz que estamos procurando fazer nesse seminário permanente e é compreender de uma maneira aprofundada os desafios que nós temos, seja no rumo do desenho do que seria o currículo para uma cidadania planetária. Isso, então, é provocado pela condição da pandemia, esse é o desafio contemporâneo, e essa cidadania planetária, então, é definido em vários textos e procura caracterizar, então, quais são as dificuldades que, em escala planetária, nós temos, obviamente, na dimensão curricular. E o que os currículos escolares precisam olhar para, se é que nós queremos ter algum futuro. Então, as questões centrais estão colocadas em termos das dificuldades provocadas pelo descuido criminoso com as questões ambientais e com as questões sociais da desigualdade, que provocou alguns milhões de mortes nesse contexto da pandemia e tende a se agravar no futuro. Então, neste momento, a China volta a fazer um lockdown enorme, com um rigor extraordinário por conta da ressurgência da pandemia em várias localidades. Então, está longe de estar acabado ou controlado. Então, nós insistimos nas práticas de cuidado, manutenção dessas práticas de cuidado, da vacinação, isolamento e tal, porque as coisas continuam sendo muito sérias. É isso, então, que é uma das características dessa cidadania planetária, o cuidado. O cuidado consigo mesmo, com o outro, com o ambiente. Ou então nós vamos ter um futuro muito problemático. Bom, do outro lado dessa discussão, que procura responder a pergunta de onde nós viemos, por que nós chegamos até essa situação, é que se situa toda essa reflexão que fazemos, e no caso brasileiro, essa reflexão que fazemos em termos dessas comemorações da semana de 22, e que nos mostram como, nesses últimos 100 anos, exatamente, nós temos procurado pensar a questão da cultura brasileira na sua dimensão educativa. E temos tido um sucesso muito desigual, a despeito da incrível qualidade, excelência mesmo, das proposições.
Então, tivemos uma quantidade de homens e mulheres extraordinários na proposição das inovações educacionais que nós precisamos, enquanto um povo que se reinventa. Mas isso não tem sido o suficiente. Por isso é que é importante analisarmos esse passado para compreendermos as perspectivas de futuro que nós temos. Essa semana passada foi interessante a posse de Gilberto Gil na Academia Brasileira de Letras, que dá uma ideia do que nós estamos falando. Então, não é Gil que precisa da academia, é a academia que precisa dele. Da mesma maneira que nós temos aqui, quando a universidade dá um título de doutor honoris causa para a decátedra dele, não é ele que está precisando desse título. É a academia que precisa se colocar a par da civilização brasileira, e que estes negros, como Descartes e Gil, nos mostram muito bem qual é a receita que nós estamos precisando considerar no enfrentamento dos desafios desse futuro imediato. Então, essas populações afrodescendentes são um dos exemplos mais extraordinários de reinvenção de si mesmos. Agora, qual é a nossa dificuldade? É que estas características da dominação colonial escravista continuam em nós. É preciso uma pessoa ser extraordinária do tamanho de Gil, do tamanho de Pixinguinha. O que é que essas pessoas estão devendo? O que está errado com elas? Então, a nossa reflexão é poder fazer uma crítica dessas dimensões da cultura brasileira, no sentido de compreender que não estamos devendo nada a ninguém. Nós estamos, aliás, oferecendo uma coisa muito generosa. Quando você olha para Machado de Assis, Pixinguinha, Gil, negros que se reinventam, e reinventam o país como um todo. É o momento, então, de nós compreendermos que não é aqui que está errado. Não é desse lado que está o equívoco. Não é a isso que se aplica a reflexão de Darcy Ribeiro sobre os equívocos intencionais deliberados no processo de formação. E talvez não sei nem se vale a pena ir atrás disso. O que nos importa é compreender essas coisas todas. Então, quando nós, nessa reflexão curricular, fazemos um recorte cronológico, nós voltamos a Machado de Assis e Nízia Floresta, que são dois educadores civilizacionais, educadores culturais. São duas pessoas que fizeram aquilo que se esperava que o intelectual faça para educar o seu povo. E essa é a tarefa do intelectual. Então, essas duas pessoas dizem com toda a clareza do mundo o que fazer. E nós poderíamos recuar na mesma linha, pensando num cara chamado Zé Maurício Nunes Garcia, que é outro negro, ou pensar em Aleijadinho, que é outro negro. O que essas pessoas fizeram todas no passado tem alimentado isso da civilização brasileira na sua dimensão formadora. Então, nós não somos o Zé Carioca. Sabe aquele Zé Carioca da revistinha? Eu me recuso a me identificar com esse cara. Não vejo graça nenhuma. Né? Isso é uma coisa trágica, um deboche com relação ao que é o ser nacional. Agora, este ser é que está se perguntando sobre de onde nós viemos, e aí nós temos muita clareza das dimensões trágicas, dramáticas, cruéis da economia escravista, da economia de uma colônia escravista que fomos no passado,
E nesse momento que nós estamos pensando com generosidade sobre o futuro, é pensar em como é que nós podemos incluir todos numa cidadania planetária. E o planetário não significa impor a todo mundo um mesmo programa, não é isso. Mas é impor a todos uma mesma humanidade. Homens e mulheres, todos iguais, nessa dimensão formadora. E recuperarmos aqui essa coisa fantástica que temos no país, nessa perspectiva curricular ampliada, que é um povo que se cria a partir de outros povos, como talvez seja a história da humanidade, não tem nada de estranho nisso. Nós todos saímos da África, esse último grupo ao qual nós pertencemos, saiu há uns 80 mil anos do leste da África. E viemos andando passo a passo e ocupamos todo o planeta. Esta última leva de imigrantes é um presente da África para o mundo todo. Éramos todos negros nesta época. Ao longo do tempo, dos lugares que nós viemos habitando, das transformações, fomos sofrendo transformações enormes. Mas essas transformações são todas datadas. Infelizmente, hoje nós temos as ferramentas científicas para essa datação. De outra maneira, que nós podemos reafirmar a nossa unidade fundamental de humanos, todos Homo sapiens sapiens, nessa classificação, mas que têm uma dificuldade de nos reconhecermos. E aqui entra essa questão. Quem é a população carcerária brasileira? Quem é a população analfabeta brasileira? Aí a gente começa a compreender quais são as dificuldades curriculares que nós temos. Então, refletir sobre essa questão nos permite, então, compreender a trajetória de chegada até esse ponto e nos alimentar com relação a esse futuro. E, fazendo essa reflexão, chamar atenção para um dos aspectos que nesse seminário nos parece importante. Uma das dificuldades que nós identificamos é que nós não pensamos com o lado direito do cérebro. Para isso, precisamos pensar musicalmente. Por isso, é que nós insistimos em que a música seja colocada nesta discussão curricular como uma dimensão constitutiva do saber. Não se trata apenas da letra da música, mas se trata de educar as crianças desde a mais tenra idade para se apropriar desta linguagem também. E, junto com outras linguagens, construir isso que nós estamos chamando de uma cidadania planetária. Pensar musicalmente, então, é fazer esse exercício que nós estamos fazendo coletivamente aqui agora. É compreender que este lado direito da cabeça precisa ser usada também para pensar. Pensar a emoção, pensar a sensibilidade, a delicadeza, o encantamento. Todas essas dimensões que, neste momento, estão negadas pela ênfase na brutalidade, na destruição, na morte, que são as coisas que a gente acha que não cabem numa dimensão de currículo para a humanidade. O currículo de uma cidadania planetária. Com isso, nós estamos dizendo que não temos nada contra a Europa, exceto a crítica que nós fazemos à dominação colonial, que nos custou muito caro. Talvez metade das pessoas escravizadas na África tenham morrido no transporte. E os outros morreram aqui, por condições de trabalho absolutamente inaceitáveis. Mesmo assim, então, quando eu cito Gil, quando eu cito o Descartes dele, quando eu cito Machado de Assis, Pixinguinha, Zé Maurício e Aleijadinho, eu estou citando uma sequência de pessoas indispensáveis para a gente compreender a civilização brasileira e que tem uma característica em comum. São todos o quê? Afrodescendentes.
E são essas pessoas que nós barramos na academia. Não pode, não entra. Utilizando os artefatos, os artifícios mais engraçados. Um deles é a posse do código. Só pode entrar na academia se usar este código elaborado que eu estou usando neste momento. E eu tenho todo o cuidado, eu estou usando todas as concordâncias, todos os plurais, todos esses artifícios. E o que que isso implica? O que que isso impede? Então, a escola, no meu caso particular, a escola me permitiu o domínio destes códigos todos. A escola não permitiu que algumas pessoas tivessem o domínio desses códigos, porque os expulsou. Quem diz isso é Pierre Bourdieu, na Sociologia da Educação. Então, quando a escola trata todo mundo igual, ela está matando um grupo de seus estudantes, porque as pessoas não são iguais. As pessoas são diferentes por origem social. Então, a escola elege um código de uma dos estratos da sociedade e utiliza como universal. E não é assim. Então, o simples fato de falar errado, quer dizer, usar um outro código, já lhe desqualifica. Se você for preto, então você está lascado. São essas questões, então, que nós precisamos, nesse esforço coletivo de compreender de onde viemos, para desenhar o currículo do para onde nós vamos. E esse para onde nós vamos tem que ser pensar em termos de generosidade. Por isso, uma cidadania planetária, que tem como fundamento a dialogicidade de um desses nossos intelectuais mais brilhantes e que nos ajuda a pensar isso. Pensar outra maneira de uma globalidade. São dois intelectuais fundamentais nesse momento. Que pensam junto com duas mulheres fantásticas. Que são essas pessoas que a gente fica repetindo de tal maneira que esses nomes fiquem nas nossas cabeças gravados mesmo. É pensar em Milton Santos, que é quase invisível, um dos principais intelectuais do mundo. Esse homem escreveu mais de 40 livros, é professor convidado no mundo todo, nas principais universidades. E a gente passa batido, faz de conta que não vê, porque ele tem um grande defeito, é negro. E é isso que nos atrapalha. Então, nós não reconhecemos esta beleza de gente que nós temos. É isso a lindeza, a beleza que Paulo Freire se refere. São pessoas maravilhosas, como Gil, que fazem, então, um trabalho fantástico de criar, através da música, esse pensamento com o lado direito do cérebro. E impor uma outra significação às experiências da vida social cotidiana. Isso é que é a nossa formação. E é por aí que a gente vai, então, definindo esse outro currículo da humanidade. Esse currículo que pensa com os dois lados da cabeça. Que sente, que é capaz de sentir também o outro e cuidar dele. E vocês já devem ter visto dezenas de vezes. O currículo vem da mesma raiz de celere, de cuidar. Agricultura, cuidar das plantas. Puericultura, cuidar das crianças. E vai por aí. Esta cultura com cuidado é o que a gente precisa, então, de enfatizar na dimensão curricular que nós estamos procurando compreender e propor. E que foi o que faltou. E talvez música seja a maneira, seja
a estratégia, o artefato que vai nos levar a essa outra dimensão. Ouvir música, praticar música. E nós temos uma discussão interessante sobre acompanhar um pouquinho depois o que as academias estão fazendo e trazer para cá essas coisas que são boas mesmo do ponto de vista de um diálogo internacional. É compreender o quanto música mexe com a estrutura neurológica do cérebro, altera o regime das conexões, redesenha. Então, quando a gente fala em 10 anos de formação para música, é porque a gente acha que esse tempo, 10 anos, nós conseguimos reposicionar essas coisas todas de uma maneira significativa. E nós temos uma justificativa ético-política importante, uma justificativa afetiva importante. Então, nós achamos que o lado esquerdo do cérebro já está super bem contemplado, que é a dimensão cognitiva dessas operações. E aí, quando nós, músicos, estamos insistindo em que se cuide de música na escola, não é só para vender o nosso peixe e garantir o nosso emprego. Também. Afinal de contas, precisamos de pagar as contas. Mas não é só isso. É porque aí nós temos uma coisa mais interessante de se conseguir um resultado mais brevemente, mais intensamente, mais frequentemente, que são esses comportamentos criadores derivados da percepção da sensibilidade e do cuidado com a beleza. E essas coisas, nós todos nascemos com um potencial para desenvolver, mas não nascemos com essa coisa desenvolvida. O desenvolvimento é um trabalho que deve ser feito, começa na família, mas depois a família não cuida mais disso. A escola é o lugar onde nós queremos encontrar todas essas crianças. Todas, sem exceção. E de preferência, primeiro dia de aula, está aqui a sua flautinha doce, está aqui seu violão, está aqui seu teclado, está aqui seu tambor, está aqui seu pandeiro. E começar. Quanto mais cedo, melhor. Então, fazendo isso, a gente terá pessoas com esse lado da cabeça desenvolvido também. As questões cognitivas importantes são memória, raciocínio, isso é tudo fantástico. Mas a sensibilidade é que nos fez humanos. Cuidar do outro. Esse cuidado, essa amorosidade com todos. E essa coisa fantástica que a escola pode fazer com todas as crianças que chegam lá. Sem exceção. Até aqueles que sofrem de amusia. É um percentualzinho bem pequeno, mas mesmo esses podem ser trazidos e encantados para o que nós fazemos em música. Ninguém precisa ser um Heifetz da vida. Não é isso. Mas é fazer um pouquinho. É começar a operar com essas dimensões todas, se pensando, se compreendendo, se vendo e vendo o outro. E cuidando do outro também. E cuidando do ambiente, do planeta. Disso que a gente chama de natureza, que precisa do nosso cuidado. Então, no momento que dou as boas-vindas a todos que estão chegando, fico muito feliz de vê-los participar desse seminário, porque é um lugar para a gente conversar. Ler algumas coisas, mas sentir. Neste lugar aqui, então, frequentemente eu trago umas plantinhas e mostro os beija-flores ali nos bebedouros, que é uma maneira de chamar atenção para isso. E, felizmente, a resposta tem sido maravilhosa. De vez em quando eu recebo imagens de pássaros, de flores. Que é isso? Isso de gostar de flores, da beleza, da literatura, da música, da pintura, não é coisa de fresco, não tem nada errado com isso. É coisa de gente.
pessoas que mantêm a sensibilidade. Mantêm a sensibilidade aguçada, à flor da pele. E podem, então, compreender que o nosso lugar é o lugar da delicadeza, do carinho, do cuidado. E as artes são um caminho maravilhoso para a gente desenvolver essa perspectiva. E é baratíssimo. Gente, quantas vezes eu chego numa bodega dessas aí para o interior, tem um saco cheio de flauta doce, uma flauta velha doce, horrorosa, mas maravilhosa para essa nossa finalidade. Uma flauta que custa 3 contos não pode ser uma coisa muito fantástica. Mas, para o que a gente precisa dela, que é fazer uma oitava e tocar uma asa branca, está perfeito. E o que essa flautinha vai fazer é esse milagre que a gente está precisando. Se ela ficar dentro do saco e não for vendida, ninguém usar, principalmente, aí morreu. Então, a nossa questão é generalizar o acesso de todas as crianças à sua flautinha. E deixe ele tocar, deixe ele experimentar, deixe ele fazer. Porque é só assim que esse negócio se desenvolve. É isso aí que é o nosso desafio. Não basta saber cognitivamente. Tem que experimentar. E passar horas fazendo. Quando você está fazendo esse barulhinho, na verdade você está construindo essas conexões neurológicas. É assim que eu quero. E aí a gente passa a tocar juntos, tocar em conjunto, fazer todas as emoções incríveis da socialização desse trabalho. Construir a sua própria flautinha, seu tambor, e construir sua música. Quer dizer, quando você faz essa coisa, você já avançou muito nisso que a gente está discutindo. Talvez não precisa nem mais a gente ficar perto atrapalhando. Não é? É só motivar e avançar. E aqui na pós-graduação, o que a gente faz? É de novo retomar essa discussão já de uma outra perspectiva. É procurar compreender de onde nós viemos. E compreender para onde nós podemos ir. Então, quando eu falo desses caras todos, Aleijadinho está aqui no século 17, 18, Zé Maurício no século 19, Nise Floreste e Machado de Assis em grande parte no final do século 19, e todas essas outras pessoas incríveis, não tem nada errado com elas. Por que será que a gente não pode ouvi-las? Leia de novo o Velho Machado, que continua fantástico do ponto de vista do domínio da língua, das ideias. E olha, ele escreveu tudo aquilo que tem tanto de sociologia, de psicologia, num tempo que essas disciplinas nem existiam. Machado antecipa por essa sensibilidade do lado direito do cérebro. Ele antecipa esse cuidado, essa visão. E aí as demais pessoas que se voltam para essa coisa, e a semana de 22 é importante para todos nós, artistas, é um momento extraordinário, onde pela primeira vez nós nos pensamos. E uma das pessoas pelas quais eu sou apaixonado é outro desses afrodescendentes, que é Mário de Andrade, que tem uma noção claríssima desses processos e que tenta avançar essa coisa. Em homenagem, então, a essas pessoas todas que nós somos, a todos esses tupis, todos esses africanos que somos nós, que nós nos voltamos, então, para este momento extraordinário que vivemos, de abril de 2022. Retomamos essa discussão nesse nosso seminário e fazemos isso com um exercíciozinho. Quer dizer, cada um preparar para oferecer a esse grupo uma narrativa de si. Quer dizer, como é que você se formou? Como é que você se apropria do seu processo de formação? E aí, como estamos na pós-graduação, a gente faz isso de acordo com esses cânones acadêmicos mesmo.
a gente usa algumas teorias. Teorias que são para nós essa coisa, olha. Aqui em cima está escrito o quê? Teoria. Isso aqui é uma lamparina feita bem aqui no Cariri. É a teoria. Teoria. No grego clássico. Para que fazer essa brincadeira? Para pensar com o lado direito. E para, com isso, fazer essa magia que a escola permite. Que se criem essas novas conexões, essas descobertas se façam, que entre um pouco de humor, delicadeza, que eu possa pegar uma lamparina VA10, botar a querosene dela, acender e ficar sentindo a caatinga do querosene queimando aqui, dizendo, gente, como a gente precisa iluminar as coisas para nós mesmos. E essa lamparina nos coloca, então, em contato com este nosso povo, aquele povo que o Capistrano já falava, de uma maneira tão dramática, né? Às vezes eu leio esse trecho do Capistrano só porque sempre me provoca uma emoção extraordinária. Esse povo capado e recapado, sangrado e ressangrado. Pense nisso. A visão que esse cara tinha do fundo da sua rede sobre esse mundo que a gente viveria. Então é isso. Pensar as teorias que nós estamos utilizando para compreender nesse contexto de academia e avançar com elas. Cada um desses trabalhos que vocês vão estar elaborando é nessa reflexão. Mas que será melhor se a gente tiver o lado direito do cérebro mesmo envolvido aí na reflexão. A gente aprendeu que não basta saber, tem que sentir também. Foi uma tolice não termos abandonado em algum momento essa perspectiva do sentir. Estesis, essa palavra tão interessante. E sentir com o outro, sentir essa empatia também com o outro, com o sofrimento do outro, com a desgraça, com a pobreza, com a fome. Está ao lado desse outro. E é isso, então, que todos esses caras que são importantes para nós, nos ajudam a fazer de uma maneira super generosa. Então, essa semana eu fiquei feliz com o Gil chegar à academia. Não pela academia, a academia que precisa do Gil. Mas é um avançozinho. Não é? Porque é por aí que a gente pode começar a avançar na superação das dificuldades que nós temos e na construção da cidadania planetária que nós queremos. Bom, nesse dia, então, 14 de abril, nós estamos dando continuidade às reflexões que nós estamos fazendo, procurando compreender, então, de onde nós viemos, qual é a trajetória de nossa formação. Então, nós temos muita familiaridade com um tipo de formação, que é a formação eurocêntrica. Quando a gente fala educação brasileira, a gente fala porque os jesuítas, né? Então, é preciso também pensar nos outros povos que estavam aqui, os milhões de tupis que estavam aqui, se formando também de uma maneira magnífica. Na próxima vez que você for à Disney, vá também ao México. E dê uma olhada. Esses caras faziam pirâmides do tamanho das do Egito. Escreviam, calculavam. Tinha uma astronomia super sofisticada, previam essas coisas todas. Tinha um calendário muito bom. E eram americanos. Desse americano nativo. Os americanos que moravam no lugar onde hoje é o Brasil não escolheram esse caminho.
Mas escolheram outra coisa que eu acho genial. Imagine você escolher uma civilização que não agride o ambiente em nada. Depois que uma oca é abandonada, no, no ano seguinte ela já se acabou. Porque ela é toda de madeira, palha. Então, são duas dimensões. Por um lado, uma pirâmide que vai durar milhares de anos. E do outro lado é uma oca que vai se acabar no ano seguinte. Próxima chuva derruba. É o mesmo povo que faz essas duas coisas. Ele está nos dizendo, dando um recado importante desse passado. Então, nós somos essa mistura. Temos, então, essa vertente americana nativa, de povos que fazem pirâmides e ocas. E vamos ver a tensão que se estabelece entre essas duas estruturas de significado. Uma é feita para durar milhares de anos. E outra é feita para se acabar logo. Porque este é o projeto. Uma outra estrutura fantástica é a estrutura que nós recebemos dos povos afrodescendentes. A reinvenção das divindades que esses povos fazem é fantástica. Talvez seja uma das maiores invenções que a gente tem. Sem falar da música. Então, é algo fantástico. E nós não temos nenhuma raiva dos portugueses. Não é isso. Mas é colocar as contribuições europeias, africanas e americanas dialogando para que a gente possa construir a nossa leitura dessas coisas com autonomia, que é o que cada um tem. Então, eu olho para cada um de vocês vendo essa pessoa capaz de autonomamente falar de si, da sua experiência de formação, compreendê-la, se apropriar dela, ver o que ela tem de fantástico e o que ela tem de terrível, fazer a crítica disso e propor para os seus estudantes a superação dessas dificuldades. Então, nós vivemos um momento de crise mesmo, de uma pandemia, de um desastre, uma tragédia mesmo. Para a gente ser digno de sair desse negócio, a gente tem que repensar essa experiência que nós tivemos no passado. E não é falta de ótimos exemplos. Pense num cara interessante que é Anísio Teixeira. Pense uma mulher fantástica, Cecília Meirelles. Pense duas cabeças boas. São essas pessoas que estão na nossa origem. Nós temos que ser dignos desses antepassados. Olhar para Anísio, olhar para Cecília, Milton Santos, Lélia Gonzalez. Puxa, nós temos uma ancestralidade intelectual da melhor qualidade. Não temos por que ter receio do futuro. Precisamos trabalhar um pouquinho nesse sentido. São todas pessoas do bem, da beleza. Você lê até hoje, Cecília. Um prazer. Que coisa fantástica. É a beleza presente. E é essa beleza que vai nos levar para longe. Portanto, declaro chegado, instalado. Minha internet está funcionando. Eu passei 10 dias fora do ar por conta de uma mudança. Mas os beija-flores já começaram a chegar nos bebedourozinhos aqui. Minha rosa menina deu o primeiro botão. Voltamos, os livros estão instalados, à disposição de vocês ali. Então, retomamos essa nossa discussão. Vou mandar mais uma vez o elenco dessas leituras que a gente está fazendo. E a ênfase, a ênfase que nós estamos dando na narrativa de si, na autobiografia, é isso.
Você conta para nós a sua história de formação, procurando se apropriar dela. Então, como é que foi isso? Como é que você, um adulto que chega na pós-graduação, reflete amadurecidamente sobre a sua própria construção? E aí nós temos alguns autores que nos ajudam. Então, o primeiro deles que a gente usa como texto de referência é Esboço de Autoanálise. É um texto de Bourdieu, um texto brevinho, bem pequeno. Está aí já disponível. E que é um autor que faz isso que nós estamos dizendo, se apropria da própria trajetória. Quer dizer, nós todos estamos dentro de uma escola, dentro de uma universidade. Como é que é isso? Como é que a gente se vê dentro desse campo? E é um campo que nós entramos lá na infância. O pai, a mãe levam para a escola, às vezes vai estribuchando, vai chorando, aquela confusão toda, mas vai se acostumando, né? E um dia chega até aqui, no topo dessa pirâmide educacional. Um mestrado, um doutorado. Que pode fazer, então, uma reflexão sobre esse passado magnífica. Compreendê-la mesmo. Agora, compreendê-la com uma trajetória de uma pessoa do povo brasileiro. Esse povo que tem essa formação tão extraordinária de uma dimensão americana, africana e europeia, que estão juntas em nós. E que vão nos permitir avançar cada vez melhor nessa compreensão. Fazendo justiça, então, a essas pessoas que antes de nós já pensaram assim. O cara com Anísio Teixeira, pense, enfrentou 2 ditaduras e a última o matou. A morte de Anísio é uma dessas tragédias, não é? Então, essa brutalidade, a brutalidade mesmo da morte, sob tortura das pessoas, é que é inaceitável com relação ao futuro. E veja, os educadores têm seus próprios heróis, pessoas que deram a vida. E o que ele estava propondo? Por que era perigoso? Quando a gente olha, mas gente, você mata uma pessoa por conta disso. E aí, essa coisa que a gente tem que pensar para o futuro, aprender com as experiências. Então, em 22, esse pessoal já se reuniu na semana de 22. Em 32, lançaram o manifesto dos pioneiros da educação nova. E tem tentado. Eu espero que todos nós nos sintamos participantes dessa corrente de pensar a sociedade brasileira através da educação, da arte. E fazer o melhor do seu trabalho para que isso se generalize ao conjunto. Todas as pessoas possam ser educadas, possam se apropriar desses códigos, possam saber aquelas coisas da razão, da memória, do raciocínio, mas também sentir, aprender a sentir, aprender a se encantar, aprender a fruir a beleza. E desenvolver esses traços importantes dessa perspectiva que nós debatemos aqui, que é a atitude do diálogo, de ouvir o outro, de respeitá-lo enquanto ser, e de cuidar dele. Então, essa dimensão do cuidado está na origem da palavra currículo. Não é interessante? Currículo é uma narrativa, é uma viagem, é um processo de formação, mas é também um cuidado. E é isso que a gente vai procurar, então, fazer. Procurar construir coletivamente e procurar, em primeiro lugar, compreender a partir de si mesmo. Fazer isso que alguns teóricos da educação dizem tão bem, tornar a experiência educativa significativa para o estudante. E eu não vejo significado maior do que a gente refletir sobre a própria formação. Você refletir sobre a sua formação.
e compreendê-la. E a generosidade de oferecer essa narrativa ao seu colega, ao outro, para ajudá-lo a compreender também. Então, chegamos até aqui, foi ótimo esse nosso encontro, retomando essas coisas todas. Alguém tem alguma questão, alguma pergunta, alguma ameaça, alguma promessa, alguma dessas coisas aí que ocorrem nesses momentos? Professor, bom dia. Bom dia. Rita aqui. O senhor está me vendo? Sim. Gente, bom dia. Não, me veio aqui o senhor pedindo essas reflexões e eu já fazendo, né? Inclusive, quando o senhor faz dessa questão da música e a questão afrodescendente, eu me lembrei de algo muito triste que aconteceu comigo, mas que eu sou feliz por isso. Olha só, eu sou de uma pessoa, e aí, na década de 90, 12 anos, eu via uma rádio que tinha de uma pessoa aqui, Tabajara FM, né? E havia uns especiais de música, e eu sempre gostei muito de música, a minha família tem bastante artista, sabe? E aí eu sempre tive essa ligação muito forte. E gostava muito de ouvir rádio. Então eu tinha uns radinhos e eu via. E por uma ocasião teve um especial do Vinícius de Moraes. Até então eu não sabia quem era Vinícius de Moraes, né? E aqueles especiais do dia inteiro tocando. Ele, Baden Powell, né, Toquinho. E aí eu comecei a gostar muito, né? E ficar realmente assim. Eu digo que ele foi minha primeira grande paixão e que eu sou a viúva dele. Eu sou a viúva do Vinícius. Ele casou 9 vezes, até para ter sido eu. Inclusive, eu tenho um filho com o nome de Vinícius hoje. E aí, nas redações da escola, eu comecei a ouvir os afro-sambas, né? As questões, e gostei muito. Então, eu fui buscar no livro de literatura e ler mais. E era aquela mesmo, Tiete mesmo, sabe? E fiquei chocada porque eu vi que ele morreu no ano que eu nasci, né? E eu disse, oh, meu Deus, ele não me esperou. Então, eu comecei a criar essa questão. E aí, uma vez na escola, pediram uma redação, e aí eu queria ter a oportunidade, porque quando a gente gosta muito de uma coisa, a gente quer contar, né? A gente tem a necessidade de contar, de compartilhar. Então, toda vez, às vezes que cabia numa redação eu falar, eu queria falar aquilo que eu estava aprendendo, que eu estava ouvindo, que eu estava lendo, que eu estava pensando. E aí a escola, uma vez, me chamou a atenção. Essa escola que eu estudava, porque era uma questão, a escola era bem religiosa, bem católica, e ao ponto de me chamar a atenção, dizer, olha, isso aqui está falando na apologia aqui, a questão da macumba, né, com as pessoas na ignorância, e isso, e como é que ela fala disso, e como é que ela é fã de um cara desse, né, que bebia e não sei o quê, e aí não deu jeito, né, não deu jeito. Eu hoje, até hoje, compro os livros dele, eu tenho coisas dele de colecionador, sabe? Eu falo com meus alunos, e aí eu fiquei pensando nisso. Isso aí estava meio que na minha memória já guardada, assim, né? Mas hoje, com essa fala do senhor, consegui cutucar, sabe? E vou refletir sobre isso. E aí também, lembrando aqui, né, do Milton Santos, o Milton Santos, que as pessoas nem celebram, né? O interessante é que às vezes se celebra, somente nas mídias, tanta coisa, mas, por exemplo, 4 de maio, se não me engano, é 4 de maio, ele faria, se estivesse vivo, 96 anos. Né? Um gênio, né? Escreveu Geografia da Fome, que é algo que eu acho que a gente precisa discutir, não só na sociologia, na escola, mas, assim, na própria história, sabe? A gente refletir muita coisa sobre a Geografia da Fome, entre outros livros, né? Mas eu acho, assim, a Geografia da Fome algo mais do que necessário. É interessante que é um livro já de um tempo, mas que está atual, né? As discussões que tem ali é como se a gente estivesse desenhando um retrato hoje, é o cenário de hoje, né? Infelizmente, a gente refletir sobre isso. Então, eu gosto muito de dizer assim que há uma coisa muito mais séria, porque há um tempo a gente não sabia como fazer as coisas, a gente foi pesquisar isso. Hoje a gente sabe como fazer e a gente não faz. Por que a gente não faz, né? E aí, lembrando disso, recordo, essa semana eu já estava lendo novamente um livrinho do Ayrton Krenak, e quando o senhor fala essa questão da saúde e da globalização, né? E ele atenta tem um livrinho dele, que é de uma palestra que ele deu, que é como ideias para adiar o fim do mundo. E aí ele faz uma reflexão muito interessante, que ele diz assim, olha, os únicos seres vivos que esse vírus agora atingiu, pega e mata, somos só nós seres humanos, eles não atingem as florestas, os animais, quer dizer,
E nós temos essa prepotência, essa vaidade, e a gente não parou para pensar nisso. E aí aquela foto, acho que foi no grupo da gente, que alguém postou uma foto que está o índio em cima com a bandeira, não é? Eu passei a semana pensando naquela foto e postei, eu não sou muito de postar coisa no Instagram, mas eu botei e aproveitei para dizer, será que não está na hora? Fiz uma reflexão e disse, será que não está na hora de sermos catequizados por eles agora? Né? Porque eles são um povo que, historicamente, de uma resistência, quer dizer, a gente diminui cada vez mais o campo deles atuarem, o território de sobrevivência, e eles continuam dando uma grande lição de que é possível conviver sem agredir, ao contrário, conservando e cuidando, né? Então, eu acho que são ensinamentos, são saberes extraordinários, sabe? E que a gente ainda não está convencido disso. Então, eu acho também, muitas vezes, as falas muito românticas, né? Quando é assim, vamos para tem muito romantismo. Agora, terça-feira, dia do índio, né? Mais uma vez as crianças vão chegar com chapeuzinho, com cocazinho, né? E é só aquilo, e não é isso. Inclusive, eu falo muito na escola que a história do índio, que os meninos têm uma mania de bater a boca, né? Fazer um barulho. Eu disse, gente, eu nunca vi índio fazer isso, é acordar Xuxa. Vamos desconstruir isso aí, porque isso não existe, vamos contar a história real. Aí outra coisa que eu sempre me questionei, mas agora eu estou conseguindo descobrir, né, se já existia, eu não sei, mas a questão da pré-história brasileira, eu sempre fiquei muito inquieta com isso, sabe? Então, como é que a gente... Porque temos uma pré-história. Quem é que aqui estava antes, né? E aí, nessa época, eu herdei do meu avô um livro, que meu avô era do Ibama, em João Pessoa, e aí, quando faleceu, saíram, pega nas bibliotecas e aí, um dia eu estava aqui e minha tia disse, olha, tem um livro aqui, será que você gosta das coisas antigas? O mais antigos que tem aqui, eu vou entregar. Aí mandou. Gente, são documentos, professor, de organizados, é um catálogo de documentação do Estado. O primeiro documento é de 1938 e vai até a década de 60, quando foi publicado. Então, são documentos legítimos, são documentos organizados. E engraçado que a posição dos silvícolas, como chamavam índios, chamavam silvícolas o tempo inteiro no livro, nos documentos oficiais, né, coisa que a gente nem sabe na escola, quer dizer, isso aí é um conteúdo, isso aí é uma coisa que aconteceu socialmente, mas isso a gente não sabe, a gente trata ainda nem como indígena, como índio, né? E que aí, ao ler, o posicionamento dos indígenas, então não tem só aquela história, sabe? De que o índio foi colocado assim, de que o índio foi massacrado, foi escravizado, mas também o índio, é tanto que a resistência, eles existem até hoje, essa história da resistência é um livro, né, tirando assim, eu olhando com uma lupa mesmo, tem muita resistência essa ideia de que não era bem assim. Por exemplo, um forte, não quero o forte de Santa Catarina aqui, eu quero o forte ali. Eles chegavam, destruíam e se posicionavam e era construído assim. Então, é muita coisa. Nós, na verdade, essa grande dificuldade da nossa identidade, eu vejo muito pela questão da falta da nossa própria história. Não que ela não exista, ela existe. A gente é que não conhece, sabe? A gente é que não conhece. Então, e aí também falando, quando você fala da academia e tudo, um dia desses discutindo aqui no pequeno grupo, e meus alunos dizendo assim, mas essa história do todes, né, do pronome neutro, eu disse, gente, enquanto a minha escolha, enquanto isso não for normalizado, se não estiver na norma culta, eu não vou usar. A gente não sabe nem falar direito a língua portuguesa, é riquíssima. Eu encontrei um texto do Rui Barbosa, né, que é genial, que é sobre aquele ladrão da galinha, né, que é maravilhoso. Eu disse, olha aqui, vamos ler, a gente precisa se aproximar disso aqui, porque isso aqui é a nossa língua, né? Então, ao mesmo tempo, não ter medo de falar as palavras estrangeiras, às vezes o aluno deixa de ler, olha como nós somos, a gente deixa de ler na sala, ou ler para o colega, quando eu descubro que tem um texto em inglês, porque eu não sei o inglês, eu tenho medo, eu sempre digo, a gente fala português, fale aportuguesado como tem que ser, né? E é porque quem nos colonizou foram os portugueses. Eu não sei que negócio é esse que a gente tem, que tudo a gente tem que falar, coffee break. Né? Eu sou bem implicante com essas questões, eu sou até meio chata mesmo, sabe? Mas eu acho que é papel da gente quando professor, eu acho que é papel da gente quando a gente reflete sobre isso. E aí, outra coisa também, professor, na sua fala, e eu fiquei muito feliz também, porque eu vou já futucar meus livros além desse feriado, não vou sair, vou fazer isso, que é aquela obra do João Cabral de Melo Neto, né? Morte e Vida Severina, que retrata
o sertanejo, os rituais do sertão, qual é a vida mesmo, né? E ele vai dizer, somos todos severinos iguais em tudo na sina, né? Então, quem são esses severinos? Eu acho assim, são reflexões fundamentais no currículo escolar, sabe? E que a morte via severina tem a ladainha, né? E quando o senhor fala essa questão do lado direito do cérebro, né? Que é maravilhoso. Então, assim, às vezes a gente perde discussões em que a gente, numa única discussão, a gente faz tanta coisa, é possível fazer muita coisa. E aí eu reitero uma fala que eu fiz na aula passada, que é em relação ao nosso papel como professor, formador também, né? Nos formando e formando o outro. Que a gente tem que oportunizar tudo isso, sim, é o nosso grande papel. Por mais que a gente tenha um currículo limitado, que alguém escolheu por nós, mas eu acho que eu enxergo assim, meu papel é oportunizar da melhor forma tudo que eu puder para os meus alunos, né? E aí isso é possível quando a gente faz essa relação, como o senhor fez aqui, como eu gosto de fazer também, né? Traga uma coisa, a gente faz as relações, a gente não se prende só em uma coisa só. Então, assim, era isso, né? Eu tinha colocado aqui, eu fiquei pensando também em nome de outros autores negros também que são necessários, né? Então, lembrarmos que no dia 4 de maio, Milton Santos, se estivesse vivo, faria 96 anos, e de repente, como é que a gente pode levar isso nas discussões na escola, para que ele não seja invisibilizado, as discussões, já que são tão necessárias, né? Eu sei que ele é genial. Professor, era isso. Se deixar, eu falo aqui até meio-dia. Perfeito. Obrigada. Ótimo ouvir sobre Vinícius, né? Então, a gente tem um enorme carinho. É uma dessas pessoas iluminadas mesmo. Sim. Milton Santos, além dos textos dele, que trata de uma questão mais datada, a discussão que ele faz sobre globalização é absolutamente atual de hoje. Essa guerra da Ucrânia é sobre o desmantelamento de um tipo de globalização. É a ruptura do padrão dólar, e é essa discussão que ele faz com muita propriedade. Então, são pessoas que, de fato, eu não entendo por que aliás, eu entendo por que Milton Santos não é citado, mas é uma besteira, sabe? A gente não aceita, mas entende, né? Enfim, é isso. E, ótimo, vamos tacar para frente. Krenak, que é outro cara que eu acho fantástico, é a vertente, e ele soube manter a dimensão do pensamento selvagem, como dizia o Levi-Strauss, de uma maneira que é difícil. São tradições de reflexão, e esse pensamento eurocêntrico é muito poderoso. Ele neutraliza tudo, tenta traduzir tudo para seus termos, e com isso destrói o outro. Quando você traduz os termos do outro para os seus e passa a utilizar, pronto, acabou, matou culturalmente. Então, ele consegue se manter, e eu espero que continue assim. Porque são dessas pessoas que a gente precisa para desenhar esse outro currículo. E é perguntar para ele mesmo, aprender, ter a humildade de compreender que são 3 tradições civilizatórias que a gente tem. Não tem uma melhor que a outra. Né? É isso. Mais alguma intervenção? Bom, então eu quero agradecer a participação de todos. Desejo uma Páscoa muito interessante e rica para cada um, a reflexão mesmo das passagens que a gente tem na vida. Currículo é isso, é uma passagem também. Se não tem a dimensão sagrada, ou se não tem a dimensão política, mas tem uma coisa importante no viver, que são essas passagens que são, na verdade, outra manifestação do currículo. Grato pela atenção, grato para a Lia por ter criado a página. Eu cheguei atrasado um pouquinho por conta do meu letramento internético, ainda é precário, mas aí um dia chego lá. Bom Oliveira, Dupont, Laís, Lia, grato pelas participações, foi ótimo. Grato, professor. Sempre uma alegria escutar. Felicidades. E os beija-flores chegaram. Estão aqui olhando ali, de vez em quando eles chegam aqui. Eu tenho bastante aqui também. Eu boto aqui meu quintal. E boto esse aqui, na janela, tem muitos. Os bebedorzinhos com açúcar. Ótimo.
Bom dia, minha gente. Felicidades, Bom dia. tudo de bom. Até logo, bom dia. Bom repouso, professor. Já já seu quadro chega, viu? Isso.